Agora Você tá sim. dizendo. Agora foi? Não, agora foi. Sabe o que aconteceu? Ficou preso nas tuas duas contas. Aí eu tava vendo Entendi. metade, aí tive que desligar e conectar. Vamos lá. Pronto. Go Agora tá ahead. certo. Sem mais, gente, né? Tive um sustão, mas eu tenho certeza que esse bate-papo vai aliviar aí o coração. Babi, a gente queria agradecer imensamente por você ter topado, ainda mais manter a live no meio da situação, que a gente já sabe que abala o psicológico de qualquer um. A gente estava comentando aqui o quanto a gente fica honrada de ter você nessa live, o quanto a gente gosta da tua escrita, do quanto os seus personagens nos emocionam, nos fazem refletir. A Thalia estava falando que voltou a ler mais quando leu A Promessa da Rosa, então pra gente é um prazer assim gigantesco ter você aqui hoje. Ai, o prazer é meu. Quanto ao que aconteceu, acho que eu só posso ficar mais, assim, de repente vou estar mais sensível hoje. Então, eu às vezes já choro em live. Então, se eu chorar, não, então, se eu chorar, não reparem. É a sensibilidade aí. As emoções estão afloradas ainda. Não, sem problemas. Agradecemos demais por depois de todo esse transtorno, mesmo assim você se fazendo presente. É muito especial pra gente. Eu que agradeço o convite e a organização, a mobilização de vocês, o carinho. Eu que agradeço mesmo. Bom, gente, eu ia começar a agradecer a todo mundo que está aí, né? Mas dessa vez eu vou começar a agradecer especial a Babi, porque apesar disso tudo que aconteceu hoje, né? Ela está aí com a gente. E é isso mesmo, mandei recado para ela. É isso mesmo, a gente tem que passar para frente. Infelizmente, é a nossa triste realidade, né? E agradecer e rezar muito a Papai do Céu de noite, porque tá tudo bem com vocês. É isso mesmo. Né? É isso que importa, Babi? né? Agora tirando o susto, o que importa é que estão todos bem, que não aconteceu nada. E é isso. Vida, história para contar e aprendizado. Oh, meu Deus, glória a Deus. Agora eu vou agradecer a todo mundo que está aí, né? Olha, gente, eu tô assim, encantada com todo mundo que está aí. Nossa, maior sucesso. E agradecer a todo mundo que está no Verão de Época com a gente, né? E dessa vez eu vou falar como eu comecei com a Babi. Porque a Thalia falou um pouquinho dela, a Lelê falou também, e eu não falei nada, que eu estava toda enrolada aqui, sem saber o que eu podia fazer aqui com ela. Bom, eu já tinha lido 1 milhão de livros, todo mundo aí que me segue sabe, né? Romance de época louca, aqui sou eu. E foi ano passado, mas assim, no finalzinho do ano, hein, Babi, que eu descobri você, na verdade, foi lá para setembro, por aí. Alguém falou de você, e eu estava ali descobrindo as nacionais, né? Cada uma melhor do que a outra, sou apaixonada pelas escritas aí de vocês. Mas alguém me falou do seu nome e falou específico assim, poxa, esse livro, que não sei o quê. Aí eu comecei a procurar, Babi, juro, comecei a procurar, e as meninas sabem que é verdade, A Promessa da Rosa, fui ler uma porção de coisa, uma porção, que eu digo umas 4, né? Resenhas, e já tinha até feito a minha resenha negativa do seu livro, Babi. Eu tenho uma resenha negativa da Promessa da Rosa que eu não apaguei, tá guardada, sem ler o livro, juro, tem, ele ali, linda, linda. Aí falei, agora eu vou ler o livro, porque, né, já tô com a resenha pronta. Babi, comecei a ler seu livro. E falei assim, gente, da onde que esse povo falou? Sabe, uma coisa não estava batendo com a outra. E quanto mais, eu li seu livro assim, eu acho que ele diz ali, eu acho que 6 horas, talvez, que seja, 6h30 direto. É longa, né? A Promessa da Rosa. Eu devo ter lido umas 8 horas. Foi no mesmo dia. Eu peguei e terminei o livro. Foi aqueles livros que a gente vira. Eu falei, gente, aí fiz a minha resenha, que eu fiquei apaixonada. Depois, o que eu fiz? Fui catar tudo seu, né? Inclusive, virei você do avesso. Por quê? Você realmente tem aquela leitura que faz a gente ler e pensar, ler e refletir, ler e querer ler para saber, né? Será que é? Por que é? Então, essa foi a minha grande paixão por você. Eu me apaixonei exatamente por isso. Por essas, né? Essas histórias assim que
mexem com a gente, que sacode. Aqui, olha, eu sou apaixonada por esse tipo, então eu tô assim, fico em êxtase. A Promessa da Rosa vai ser um livro que eu vou falar especificamente dele. Espero que você possa estar com a gente também. Né? Vai ser um livro que eu vou trazer específico ele, porque ele merece ser debatido pontinho em pontinho, eu acredito. Né? Porque muita gente que não leu... uma história forte, né? Não conseguiu pegar, eu acredito. E a gente precisa debater, né? Para tentar chegar nos pontos. Agora a gente vai ter novidades esse ano da Promessa da Rosa e... Você vai mexer na essência dele? Na essência não, mas eu vou mexer um pouco. Um pouquinho. Né? Não vou tirar nada da essência. Nunca faria isso com esse livro. Esse livro é muito especial por muitos motivos para mim. Eu sei que ele é controverso. Mas assim, enfim, esperem novidades. Não vai ter alteração de essência de personagem, porque isso não estaria sendo fiel à história, né? Mas vão ter algumas coisas diferentes. Coisas que não por conta de polêmica, nada disso, tá? Eu escrevi esse livro e eu tô falando isso em primeira mão aqui para vocês. Eu escrevi esse livro, gente, em 2012, né? Terminei de escrever ele em 2012, então já tem 10 anos. E a verdade é que a gente muda, né? Graças a Deus, nossa percepção do mundo muda de algumas situações. Então, assim, vai ter uma ou outra alteração, mas que fazem bem, que conversam com o meu coração e fazem bem para o meu coração, que eu entendo que se eu fosse escrever esse livro hoje em dia, ele teria sido... mas assim, eu vou ser o mais fiel possível a tudo que está ali. Não vou mudar a essência de personagem, nem desenrolar de fatos, nada disso. São pequenas coisas, são pequenos ajustes que eu sinto que se fazem necessário numa atualização da história, tá? De uma história que foi escrita 10 anos atrás e numa história que vai ser publicada hoje, nos dias de hoje, né? Sem alteração de essência de personagem nem nada disso, tá? Não me matem, fãs da história, calma! Eu indo ler o mesmo livro pela terceira vez. Eu vou ler, eu acho que pela quinta, sexta, nem sei quantas vezes eu vou ler esse livro depois, né? Esse novo. Babi, eu tenho perguntado a todo mundo, né? É aquela pergunta clichê, que eu acho que todo mundo tem curiosidade. Por que você escolheu, primeiro, ser escritora? Porque eu sei que você andou passeando por aí antes de decidir ser escritora, né? E por que, quando você decidiu ser escritora, eu sei também que você passeia em outros gêneros. Por que você é tão assim no romance de época? Porque seus livros são, né? A gente vê que você se doa muito neles. Eu, desde criança, eu amo romance de época. Assim, criança, desde 10, 11, 12 anos. O meu filme favorito, assim, quando eu tinha 12 anos, era O Vento Levou. Tanto que eu li, com 12 anos, o livro. O Vento Levou, é um drama, né? Gente, hoje eu não consigo ver. Coincidentemente, meu marido colocou pra gente rever, fazia um tempão, antes de ontem. Aí chegou numa parte, eu falei, não, agora chega. Sério, gente, daqui é só ladeira abaixo, não dá não, sabe? E é uma personagem que ela é muito polêmica também, né? A Scarlett. E aí, enfim, mas é uma personagem que eu admiro, eu amo, assim, amo a humanidade dela, vamos dizer isso. O realismo das imperfeições dela, né? E aí, assim, eu trouxe esse amor, amava Romeu e Julieta. Gente, você vê de onde vem minha veia dramática, né? Eu, com 15 anos, eu decorava, sabia de cor os diálogos de Romeu e Julieta. E era o livro, a peça da minha vida, o filme amava, aquele dramalhão horrível. Hoje eu também não consigo assistir. Acho lindo, né? Acho, provavelmente, a maior história de amor já escrita, apesar de ser uma história muito triste, né? Mas não consigo pensar numa maior, assim, em termos de alcance do que ela representa para a literatura romântica.
Não Com sei se certeza. existe ou existirá uma maior do que essa. Mais famosa, né? Casal Romeu e Julieta. É Não, nome não de tem. tudo. Eu acho que não tem. Então, acho que, assim, minha paixão veio desde muito pequena por romance de época. Eu sempre amei. E aí foi me acompanhando, assim. Eu amava aqueles vestidos, carruagens, os cenários e tudo. E eu li O Vento Levou e a continuação, que, para quem não leu, é um livro que não tem a mesma força, o mesmo impacto, mas ele é mais amorzinho do que o primeiro, tá? Porque o primeiro é ardido, né? E aí eu comecei a ler romances de época atuais, os romances contemporâneos de época, eu comecei a ler já mais tarde, assim, quando eu estava escrevendo. Eu tinha terminado de escrever o Aurora da Lotus, e Que foi seu aí primeiro, né? eu peguei o meu primeiro romance de época, que foi da Patrícia Cabot, né? Seduzindo Caroline, acho. E aí eu peguei esse livro e na hora que eu peguei na livraria, eu não sei, me deu um negócio, assim, no meu coração, juro, eu pensei se esse livro vai mudar a minha vida. Eu tive isso no meu coração, uma coisa muito doida. E aí Nossa! mudou mesmo, porque daí em diante eu virei uma louca, isso devia ser 2011, mais ou menos, e eu virei a louca do romance de época. Eu importava livros de Portugal, comprava na Wiki, que na época, quase 2011, não tinha muito no Brasil, né? Você achava, assim, bastante coisa em inglês, óbvio, né? Na Amazon e tal. Mas eu não sou uma leitora assim do inglês, então eu comprava muita coisa na Wiki, que é tipo a Amazon, de Portugal, assim. De Então, Portugal, né? Eu sei. e importei vários livros também. E aqueles grupos de leitura, romances históricos e não sei o quê. E, gente, eu li, acho que 200 livros de romances de época em um ano. E daí veio a Promessa da Rosa. Então, e foi muito especial para mim, porque é meu amorzinho, assim, desde criança. Então, mais ou menos isso. Ah, E não parei poxa, mais, né? começando Esse é assim, o se ano do inspirando em romance Romeu e zero. Julieta. Se inspirando em Romeu e Julieta com essa base toda, não podia dar uma coisa diferente. Ô, Babi, você passa entre contemporâneo e romance de época, né? A gente sabe que você, né, lança um, vai outro, vem. Como é que você faz com essa transação para você? Você está escrevendo uma coisa, para tudo e pensa no outro? Ou você, às vezes, vai com os dois juntos? Como é? Não, eu não consigo escrever mais de um livro ao mesmo tempo. Mas eu gosto muito, às vezes, de intercalar gêneros. Eu sinto saudades, assim, de escrever um contemporâneo. Quando eu gosto mais de escrever época. Então, normalmente eu escrevo 2 épocas, 3 e um contemporâneo. Mas aí chega um momento, sei lá, depois do segundo ou terceiro de época, que eu tô cansada. Aí eu preciso escrever um contemporâneo para... Acho que nem leitura, sabe, gente? Que às vezes a gente lê um monte de romance de época, um monte de new adult, um monte de fantasia, não sei o que, aí você enche, aí você fala, não, deixa eu alternar um pouco o gênero. E aí é gostoso, assim, mudar, porque muda o jeito de escrever, dá uma renovada mesmo, dá uma refrescada. Boa. É porque tem uns que mesclam, né? Eu já tive contato com autoras que estão lá e de repente, eu paro tudo e lembro e vou. Aí você não, você já faz bem separadinho. É mais uma fuga, então. Um descanso, digamos, né? Sim, é um descanso mesmo. E eu gosto bastante, assim, de alternar. Me faz bem, sabe? Me anima para escrever mais. Isso é ótimo. Lê, vai você. Ô, Babi, você se desloca bastante entre as épocas e os locais. Você já convidou a gente para passear no Egito antes de Cristo, na Escócia, Londres. E eu já vi você dizer que viveria no século XIX também, se puder. E eu queria saber qual é o seu período favorito, qual foi o mais legal, assim. É o século XIX, eu amo a era vitoriana. Então, assim, desde 1810, 11 ali, que é o período regencial,
Aí depois vem o período vitoriano e até o final de 1800. Estou escrevendo um livro no final de 1800. Eu gosto muito dessa época, porque o final de 1800 também, que é a Meia-Noite Evelyn, é 1870, ele já é já começo do Belle Époque, né? E é lindo, assim, eu acho maravilhoso. Mas os vestidos que eu mais amo são os do início da Era Vitoriana, que são aqueles, assim, balão, sabe? 1850, 1860, que deviam ser horríveis de usar, né, gente? O calor. Pô, nem fala, cara! O peso, gente, o peso maior. no filme, na foto, porque se usar aquelas... Como é que chamava aquilo? Eu não vou lembrar agora. Armações, tem um nome. Ai, que horror, esqueci, deu branco. Tem uma saia, eu tô com outros nomes na cabeça. Aquela saia de armação. Alguém lembra? Todo mundo aqui deve muito ter. Tem muito leitor aqui, leitor de época. Me fugiu o nome. Mas... Não, eu tô só com a anágua na cabeça, mas não é. Mas não é. A anágua é aquela armação horrível, né, gente? Aquela grade de ferro que apertava, né? Aquilo era o pratilho que apertava atrás. Além disso, ainda vinha aquela armação que era meio de metal. Isso, né? Com tecido, assim. E detalhe, elas eram bem magras, né? Como é que segurava aquilo que a gente não entende? Gente, minha filha, ela é fã de musical, né? Aí ela tava... eu fiquei chocada, porque eu transferi isso para a época, né? Para os romances de época. Ela estava estudando os figurinos, e os figurinos do Fantasma da Ópera são originais ali, das primeiras montagens, eles não mudam, é tipo um padrão que eles seguem. E tem roupa ali que pesa tipo 20, 30 quilos, 40 quilos. Vocês têm... Eu fico pensando, coitado dessas mulheres, gente. Porque é isso, 20 quilos de roupa, 30. Aí a gente lê os romances de época e tem uma cena lá que ela desmaia. Tem outra cena lá que ela não aguenta. É o peso mesmo da roupa. Ó, falaram aqui, ó, crinolina. Eu acho que é crinolina. Isso mesmo. Isso, Gabriele. Crinolina, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas tem uma aí que gente, sabe, lembra. 30 quilos de roupa, por isso que é tudo magrinha, né? Que não tem como você carregar 30 quilos de roupa. Pode comer à vontade, que é só ginástica diária ali. Todo dia, 20 quilos, 30 quilos. E quanto mais elaborada, né? Quanto mais saias, quanto mais bonita, mais peso tem. Mais peso tem, exatamente. Verdade. Mais peso tem. E mania de escrita, você tem alguma, Babi? Mania de escrita? Não. Gosto de escrever com música, mas aí eu acho que é uma mania de todo autor, né? Acho difícil alguém escrever sem música. Até pode ter quem não goste, acho que talvez desconcentra e tal. Mas é a única. Não tem uma mania, não tem horário, não tenho regra. Completamente desregrado. Tem dia que eu escrevo 2 horas, tem dia que eu escrevo 15. Aí vai. Gostaria de ter Tatiana Marieto também escreve com música. Jazz Michaels falou pra gente também que escreve com música. É mania. Não tem como. Eu acho que a música, ela te conecta, né? Mas o meu repertório é muito doido. Quando eu escrevo romance contemporâneo, eu escuto músicas mais contemporâneas. Aí quando eu escrevo romance de época, eu vou mais para os clássicos, para me conectar ali com a essência da coisa. E aí meu Spotify deve achar que eu sou doida, assim. As mais ouvidas do ano vai de, tipo, Aurora, sabe? Então, eu já ia falar. Teve uma época Beethoven. Teve uma época que a playlist que eu mais escutei foi de Senhorita Aurora. Tava lá no meu Spotify lá. Essa é hiper eclética, né? Muito, muito. Essa eu escutei bastante também. Mas aí é um misto. Então, é isso. Mania única. Não tem outra. Então, mania de meia. Mas não é escrita. Eu uso meia. Meu marido ficou horrorizado. 40 graus eu tô de meia.
Meu Na Deus! Bahia, a gente jovem namorando, aquele calor do verão da Bahia, e a gente numa pousadinha em Caraíva. Caraíva não tem luz elétrica. Tem gerador, tá? Mas na época, 20 anos atrás, eram raras as pousadas que tinham ar-condicionado. E a gente sem ar, sem ventilador, sem nada, e eu dormindo de meia. Eles ficavam, como é que pode, gente? Como assim? Sabe? Acaba sendo uma mania, tá vendo? É uma peculiaridade sua, meia. Então pronto, só escrevo de meia, pode ser uma mania. Thali, é você. Então, Babi, o que a gente já falou aqui um pouquinho, né? E tu até falou da tua escolha de por que escritora e assim por diante. Mas o que você seria se não fosse escritora? Teve uma época da vida que eu queria ser atriz. Então, eu acho que interessante. Então, eu acho que não deixa ser assim, porque atriz conta história também, né? Então, de certa maneira, eu sempre tive esse vínculo mesmo com contar histórias. Eu sempre amei escrever e eu sempre quis achar um caminho para minha escrita, tanto que eu fiz comunicação social. Comecei para fazer jornalismo, aí estagiei um ano em assessoria de imprensa e falei, gente, não é isso. Assim, eu fiz clipping, não sei se tem algum formando em jornalista, eu fiz clipping durante um ano e recortava jornal, à época ainda tinha jornais, hoje o clipping deve ser diferente. Mas assim, aí eu falei, gente, não é isso, assim, eu não quero uma escrita engessada, eu queria uma escrita criativa, né? E aí eu fui para publicidade, então eu me formei para fazer redação publicitária, que eu imaginava que era algo que eu podia usar a criatividade junto com a escrita. E também não era isso, né? Tanto que eu fui trabalhar com marketing, passei anos trabalhando com marketing, nada a ver, né? De shoppings, mas eu não estava encontrada, assim. Eu sentia que faltava um pedaço de mim, sempre senti, até começar a escrever e ler. Ler eu sempre li, mas eu não era uma leitora viciada, muito assídua. Eu lia de vez em quando, assim, um outro livro. E aí veio o primeiro livro, que é o Aurora da Lotus. Eu não sabia o que fazer com os personagens, porque o Aurora da Lotus está até nas notas finais ali. Eles ficaram na minha cabeça nem um pouco. Deixa eu colocar aqui para carregar, gente. Senão a gente vai perder a conexão. Pronto. Não saiu da minha cabeça e aí eu não sabia o que fazer com eles. Até que uma prima minha virou e falou assim, eu contava essa história porque eu estava meio obcecada com os personagens mesmo. Eu não sabia o que era aquilo, gente. Eu via a vida dos personagens, eu não sabia o que era. Eu fiquei, gente, o que será? Tô ficando doida, vida passada, o que é isso, sabe? Aí uma prima minha falou assim, olha, essa história, você gosta de escrever, essa história daria um livro, que eu contei pra ela. E eu falei, nossa, é verdade. Aí eu comecei a escrever, e 3 meses depois eu tava com Aurora da Lotus pronto, e aí não parei mais. E aí eu me encontrei, assim, sabe? Não sei explicar, mas assim, eu falei, gente, é isso, sabe? Era isso que faltava. Ai, que delícia, cara. Poxa, que bom. É tão bom quando a gente vê que a gente sente assim, né? Que é o encontro mesmo, que é a satisfação, né? Você faz por satisfação. É muito legal mesmo. Amor total. Acho que todo Vai, mundo Thali. escreve, né? E lê. Então, aproveitando isso, amor, né? eu já ia falar, aproveitando essa deixa aí que tu deu, tem alguma autora que tu se inspira? Tem várias, com certeza. Eu gosto muito de todas as autoras de época dessas que todo mundo lê, todo mundo ama, Julia Quinn, Lisa Kleypas, a Lorraine Hatch. Inclusive, estou lendo o último da Lorraine Hatch agora, que foi publicado. Eu gosto muito de muitas autoras que não são publicadas no Brasil, que são maravilhosas também. Autoras que talvez nem escrevam mais, que são mais antigas.
Tipo, Quais nomes? Quando a Tipo. Aurora domou a noite, Stefan, eu não vou lembrar o nome dela, sou péssima com o nome de autor e de personagem, gente, é uma falha. Eu gosto de uma que já foi publicada no Brasil e não é mais, que a Loretta Chase, Amo que ela de escreveu O paixão. Príncipe dos Canalhas, aquele das costureiras. Amo Então, demais. assim, Ela tá vindo de volta. ai, que bom! Tessa Dare. Tessa Dare é bem gostosinho. São livros mais curtos, né? Uma leitura bem leve, eu também gosto. Bom, aí para uma linha mais contemporânea, eu sou muito fã da Colleen Hoover. É uma autora que me inspira e me inspirou muito. Nacional, eu tenho algumas autoras queridas, assim, eu gosto muito, sou muito fã do trabalho da Annie Mark, não sei se vocês conhecem, ela escreveu um romance de época recentemente. Já Eu gosto anotei aqui. muito Você do trabalho gosta, a da gente tá Débora anotando. Stroh. Alguém falou Débora aqui que Stroh. leu até a sua lista do mercado. Débora Strogo é uma outra autora nacional que eu virei fã, também conheci recentemente o trabalho dela. Aí tem gente, calma, olha como eu sou ruim de nome. Eu já li 3 livros da pessoa e não tô aqui com o nome dela na cabeça agora, mas até daqui a pouco vem, aí eu falo. Mas são muitas, né? Aí dos clássicos, Jane Austen. Eu adoro os livros da Judith McNaught. Eu sei que eles são Eu também. polêmicos. E eu sei que os mocinhos dela têm uma pegada muito antiga mesmo, né? Mas eu amo. Adoro. Eu também. Eu também. Então são muitas, é difícil, né? São muitas. Então, vou aproveitar essa deixa. A Lelê caiu, eu já vou chamar de novo. Presta atenção. Se você tivesse, só vale uma, hein? Assim, para tomar um chá. Outro dia eu vi a Julia Quinn postou lá uma foto dela com a Eloisa James, relembrando há uns 8 anos atrás, as duas tomando um chá com torradas, uma torta, bem bonita. Relembrando quando encontrei minha amiga, ela estava passando lá em Florença, chamou a Heloísa para comer a torta com ela. Você escolheria qual autora? Só vale autora. Ai, uma só? Uma só. Isso é ruim. Uma só? Pensa aí direitinho. Então, se fosse uns anos atrás, eu falaria sem hesitar a Judith McNaught. Mas eu acho que ela não escreve há muito tempo. Enfim, eu hoje, com certeza, acho que escolheria a Lisa Kleypas. Porque de todas as que ainda publicam bastante, ou a Sarah J. Maas, tá? Que é outra também. Gente, fiquei muito fã. Comecei a ler ano passado, fiquei louca, li todos os livros dela ano passado. Eu também. Nada. Então, pode ser uma das duas, porque são gêneros diferentes. Então, deixa eu logo ver aqui. Não, peraí, só um minutinho, que essa aí eu tenho que botar a Lelê junto com a gente. Eu tô aqui, Sô. Você tá aí? Sumiu aqui pra mim. Foi a Não, é a Thali Thali que saiu. Eu vou aproveitar enquanto você coloca a Thali pra fazer uma pergunta pra Babi, já que ela falou na Sara. Sim. Babi, eu acompanho seus stories e vejo aí sua movimentação, que você gosta da Sara. E aí eu tinha uma curiosidade. Será que algum dia a gente pode esperar a Babi escrevendo alguma fantasia romântica? Existem projetos. Opa! Gente, assim, é muito louco eu nunca ter pensado nisso. Eu sempre achei que escrever fantasia era uma coisa muito difícil. E né? Porque você tem que criar um mundo, você tem que criar regras, você tem que... É um universo novo mesmo. Então, acho que dos gêneros mais contemporâneos, esse com certeza fantasia eu acho que é o mais difícil, né? Porque realmente você vai criar do zero um mundo, as regras dele, os objetos dele. Então, eu sempre achei, cara, deve ser muito difícil, mas é muito louco eu nunca ter sentido vontade até ano passado. Ano passado foi o ano me deu um impulso, assim, vou escrever uma fantasia, porque eu amo esse universo, assim, eu amo de paixão. Então, se você vê
o meu escritório tem uns quadros cheios de fadas, assim, porque eu amo. Vou até mostrar, peraí, não sei se vocês vão ver daqui, vou tirar aqui do suporte, eu vou mostrar para vocês verem que é verdade, não estou inventando historinha para aparecer. Eu coleciono fada há muitos anos. Olha só, dá para ver, gente? Ai, meu Deus! Dá. Que lindo! Então, e aí... Viu? Isso aí já é inspiração. Lindo, Babi. Olha que lindo! Aqui. E aí, assim, isso sou eu, sempre fui. Então, sim, vamos ter uma fantasia. Ó, a galera aqui do chat Espero que em breve. Contando então os dias aí. Então agora vamos para... Deixa a Babi se arrumar ali. Que essa pergunta promete, hein, Babi? Babi, vamos lá. Seus personagens tem muita química, né? A gente sabe, né? Como é para você escrever esses hot? E tem mais. No começo, seu marido lê, o que ele acha? Gente, o marido lê, eu acho ótimo, né? Mas ele gosta? Ele gosta. E como é que você faz para você, como é que se diz? Trazer essa química que a gente sente. Você só escreve ou você dá aquela atenção especial? Como é que faz? Não, assim, eu acho que toda cena que a gente lê com emoção ou escreve, meio que você sente. Eu tenho uma prima que brincou e falou assim, é bom que você meio que namora todos esses personagens. Aí eu falei, bom, de certa maneira, um pouco, né? Porque é isso, a gente sente um pouco, a gente se envolve e dá frio na barriga. É a mesma coisa que a gente sente lendo, quando a gente se apaixona, porque a gente tem os nossos crushes, não tem? De livros. Com certeza. Então, às vezes, assim, para mim, já facilitou. Para mim, eu já tive um pouco de dificuldade no começo de escrever cenas hot. Aí, eu já facilitou, assim, eu tomar um vinho, dar uma relação, criar um clima. Baixar a luz. Aquele momento mais íntimo. Então já facilitou, mas hoje eu escrevo com facilidade, assim, cenas hot mesmo. E não tenho a menor inibição em falar, porque uma vez eu ouvi a Julia Quinn falando um negócio que eu achei muito legal. Ela falou assim, gente, história, romance, né? Quando você tá falando em romance, você tá falando de um relacionamento romântico entre um casal. E o sexo é algo muito importante. Então, como é que você pode achar que um livro né? Como é que seria viável? Vamos pensar, até é viável, né? Mas por que não é natural por que a gente não encara com mais naturalidade? Porque a gente está lendo um romance onde o foco principal da história é o relacionamento de um casal. E se o foco principal é o relacionamento de um casal, o sexo, ele é bem importante, né? Ele faz parte desse relacionamento e ele é muito importante. Então, é isso. Hoje eu tenho facilidade mesmo. Já tive mais um pouco de vergonha. Agora, vergonha eu tenho do meu pai ler, do meu marido não. Meu pai é meu leitor. Ai, meu Deus! Aí eu morro de vergonha. Ele que tá em casa, ele tá aqui em casa, né? Ele que não escuta, porque eu fico com mais vergonha ainda. Imagina, se ele escuta que eu tenho vergonha que ele lê, ele lê. Né? Então, eu morro de vergonha, só disfarço com ele, eu finjo que eu não tenho. Ele, quando terminou de ler Uma Noite Evelyn, a gente estava num restaurante, então não deu nem pra meio que sair, assim, porque a vontade era levantar e sair. Ele falou assim, eu terminei, gostei muito, tal, é apimentado, né? Aí eu... Sério. Aí eu acho que eu devo ter ficado vermelha. Falei, é um pouco. Ai. Marido eu até gosto que ele leia, né? Bom. Agora se inspira. Gente, isso me lembra até um romance que eu li, não vou recordar de quem. Mas era justamente a pessoa fazendo uma dedicatória para a família, para o pai.
E aí ela no final falava, por favor, pule os capítulos, tal. E Isso é tinha- bom, isso é legal. Eu posso fazer isso com meu pai de agora em diante, nunca tinha pensado nisso. Eu coloco assim, pai, por favor, pule cena tal. Não põe Obrigada. não, sabe por quê, Babi? Vou te dar um conselho. Ele não vai pular! Você fala que ele vai pular, ele vai logo nele pra ver. Por que ela tá falando? Vai ler duas Não, vezes, gente, não vai tem ler separado e maturidade. depois vai ler inteiro. Uma vez, tu não me esqueças, né? E a gente estava viajando juntos. E ele sentava ali, lendo, assim, na sala. Era uma casa, estavam todos juntos. E ele sentava, tô lendo seu livro. E eu saí, ai, meu Deus do céu. Não. Tudo bem ele lê longe, né? Mas na mesma casa, cara. Não funciona. Olha só, Babi, a mãe da Tatiana Marito é a maior fã dela. Disse que lê tudo e fica lendo e fica relendo. Tati, não tem. Não, ela já está acostumada. Já deve ter passado isso contigo. Hoje ela já acostumou. E acho que, não sei, né? A gente pode ser uma bobagem, mas eu tinha muito mais liberdade com a minha mãe. Por ser mulher, enfim, né? Óbvio que dá uma vergonha, dá. Mas, não sei, pai é pior. Gozado. Seja Eu pelo tenho motivo muita que for. liberdade com a minha mãe, mas eu acho que eu tenho mais liberdade com meu pai. Incrível, mas é verdade. Não sei por quê. Eu falo mais besteira com ele, a gente goza mais. Sim. Eu tenho com meu também, pai. ele é leitor, a gente troca de livros de fantasia. Ele leu a Sara todinha ano passado, porque eu tava lendo, aí a gente ia trocando e tal. Mas nesse quesito. Pode ser só bobagem mesmo, mas nesse quesito cena hot. Não sei, me dá vergonha. Agora eu tô acostumada, né? 8, 9 livros depois, já finjo que nem ligo. Mas se eu parar de pensar, ainda vou ter vergonha. Não, você tá vermelha, você tá com camarão, você ainda tem vergonha. Que dá vergonha. Eu sei o que eu escrevi, né? Eu sei o nível de criação ali. Thali, vai você, Thali. Tem uma pergunta que fizeram, na verdade, que é mais ou menos assim. Babi, percebi que você coloca seus amores nos seus personagens. A Evelyn tem a Fox, a Angelina e o Vincenzo os livros. Senhorita Aurora tem os palcos. Como é que esses personagens surgem na sua mente? Você coloca um pouco de você neles? Acho que sempre tem um pouquinho, né? Sempre tem um pouquinho de minhas experiências, daquilo que eu vivi, do que eu acredito, daquilo que eu gosto. Mas eles são muito eles também, sabe? Se eu dissesse assim, o Ramoso tem alguma coisa de mim? Não tem, graças a Deus, né? E não sei, bom, enfim, sem spoilers, mas o Ramoso não é bem um mocinho, assim. Então, é um anti-herói, vai. E aí, assim, não é spoiler, tá, gente? Isso é uma coisa que até bom ficar bem claro, porque dos meus livros ele é o mais diferente. E ele tem essa pegada, assim, é mais dramática, tal, mais densa, né? Então, acho que sempre tem. As mocinhas, principalmente, uma coisa ou outra, mas eu me inspiro muito em situações, mais em situações do que na minha personalidade, sabe? Em coisas que eu já ouvi, histórias que me contaram, em coisas que eu já vivi. Tipo, A Promessa da Rosa, tem uma cena, não é spoiler, então eu posso contar. Tem uma cena que o Duque, ele entra no camarote, logo no começo, aí ele tropeça e a Caitlyn tem um acesso de risos, né? Ela não consegue controlar o riso. E aí, isso foi uma cena que eu vivi. Eu tava numa ópera com meu marido e aí entrou, gente, um cara, depois que a ópera tinha começado, ele entrou e o camarote era bem pequenininho, assim, e ele tropeçou e caiu no corredor do camarote. E aí, ele todo engomadinho, assim, de terno, sabe? E ele sentou bem do meu lado. Gente, eu tive um ataque de riso. Eu não consegui, juro, eu não conseguia parar. Mas assim, eu cobri o rosto, as lágrimas escorriam. E o meu marido, para, meu, tá muito chato.
Porque óbvio que o cara percebeu que eu tava rindo dele, né? Mas eu não conseguia, tipo, eu ri compulsivamente. E aí, na hora que eu consegui respirar e parar, vários minutos depois, eu falei, gente, eu vou colocar isso no livro que eu tô escrevendo, que era Promessa da Rosa. E aí foi. Então, E, é isso, eu me inspiro em não, situações e, e e é como até ele surge. engraçado. É até engraçado, Fala. porque no começo tinha uma pessoa, eu não vou recordar quem, mas tinha uma pessoa que perguntou se tu se inspirava em cenas reais da tua vida, em pessoas reais. Então, já responde aí, pessoa que perguntou. Inspiro sempre. Agora no novo vai ter uma nova inspiração, que é eu tava na casa de uma amiga, rapidinho, tá, gente? Senão a gente vai ficar aqui 3 horas. Não, por Essa favor. live está cheia de surpresas, hein, gente? Olha aí. Tava na casa de uma amiga e aí era é a família mais, mais assim, certinha, pertigada, educada. A mãe dela falava assim, tudo baixo. Ai, E meu na mesa Deus. eles mal falavam. E aí Meu eu Deus. sentei, eu e minha amiga, e aí eu cortei um croquete, o croquete voou. E a minha amiga pegou assim no ar. E aí me cutucava, ninguém viu, porque ela foi muito rápida, sabe? E ela me cutucava assim embaixo da mesa e mostrava o croquete. E aí, obviamente, eu tive um acesso de riso e ela também, naquela mesa, todo mundo olhando, assim, o que tá acontecendo. E a gente, não, é que eu lembrei de um negócio engraçado, mas enfim, é uma cena do romance novo. Então é isso. Situações. E aí, falando já de personagens, né? Aproveitando essas inspirações, esse assunto, entro numa coisinha, Imagina. entro numa Imagina. coisinha até mais um pouquinho ali, que começa a mexer com alguns personagens. Eu admito, Tá. eu vou até falar um pouquinho de mim agora, sobre A Promessa da Rosa, né? Certo. Foi o primeiro, eu tava falando para as meninas no início que foi o primeiro livro de romance de época que li. E quando eu li, foi uma coisa assim que eu não consegui parar de ler. E eu me apaixonei perdidamente pelo protagonista. Meu Mas Deus. Tá depois. vendo, né? Não só eu. Não, me Gente, apaixonei. não é. Tem muita gente que ama Mas ou não, mas deixa. foi muito engraçado, porque eu li em um dia e minha irmã leu no outro. E ela não gostou, ela odiou o personagem. Claro. Então vem a pergunta. O Belmont, que a gente sabe que tem aí, né, esse personagem meio polêmico. Como é que é para você escrever alguém que gera aí essa ambiguidade, essa diferença aí, pessoas que gostam, pessoas que não gostam, que divide Tá. opiniões? Eu acho que assim, o Belmont realmente ele é bem controverso mas eu acho que ele é muito humano também, né? Nas falhas dele. É um príncipe? Não é, né? Não é, ele é humano. Se eu ligo, se eu fico chateada das pessoas não gostarem, não entenderem, porque mãe é assim, né? A gente defende os pintinhos, não tem jeito. Mas assim, se eu fico chateada, eu não fico, porque eu entendo mesmo, sabe? Eu de verdade entendo, porque eu sei que ele é um personagem que as atitudes dele, impensadas, e principalmente uma atitude dele que eu acho que é a mais difícil de digerir, assim, que é a atitude no final, sem dar spoilers, tá? Seria a atitude ali no fim. Essa. Então, Não é quase no fim? Essa atitude é que. Ó, eu adorei o que ela fez com ele, entendeu? Que ele perdeu aquilo que ele nunca mais vai conseguir. Eu amei. Foi a maneira que você botou ali perfeita. Mas aquela atitude dele, olha. É muito difícil de engolir aquilo. E assim, de verdade, eu relendo esse livro 3 anos depois, eu falei assim, gente, eu tava louca. Que é isso? É imperdoável. Eu tô falando assim, tô sendo super sincera, assim, eu senti isso, um ódio de morte dele.
Então eu entendo, porque eu sou leitora dos meus livros também, sabe? E eu não sou passional, assim, a ponto de justificar atitudes injustificáveis. Aquilo ali é injustificável. Tanto que eu depois escrevi A Sombra da Rosa. Em seguida, eu falei, não. Como assim? Ele faz isso? E eu tenho que... eu não contei como que ela perdoa isso, porque na minha cabeça isso é imperdoável. Então, o que eu sinto é que, assim, óbvio, você fala assim, parece uma doida que não controla o que está escrevendo, né? É óbvio que eu tenho um controle sobre o que eu estou escrevendo, mas é como se os personagens, eles ganhassem vida também, sabe? E eles, enquanto eu estou escrevendo, eles têm uma força ali. E aí, eu direciono eles, um adulto, num parquinho, mas eles escolhem onde eles querem brincar, sabe? Você Uma ali... criança solta num parquinho. Eu só direciono, mas eles que conduzem, entre aspas, a brincadeira, sabe? Foi um pouquinho, eu acho que Judith Magnot baixou ali em você, entendeu? Aí pegou ali, entendeu? Eu acho que talvez tenha sido Foi uma época que eu era muito fã dela, assim, incondicional. Mas olha, isso para mim influência. é o que foi mais legal, tá vendo? Isso tudo gerou isso tudo, que é isso tudo hoje. Então esse livro não tem defeito. Aí você veio, trouxe A Sombra da Rosa, você mostrou, ele vai viver 100 anos amando ela, né? O amor deles, né? De paixão, os dois juntos, e ele nunca vai conseguir ter o que ele perdeu. Você entende? Não vou falar porque você não leu. Sim, aquele, né? Que tanto para a mulher quanto para o homem, tudo, ele nunca mais ele vai conseguir, entendeu? Sim, então, toda vez que ele olhar aquela determinada pessoa, ele vai ver aquele pedaço da minha vida, eu tirei de mim, entendeu? Então, eu achei perfeito. Não tem o que falar. O pessoal tá dizendo aí, ó, tá passando pano. Gente, vai lá para 1800 lá vai fumaça. Se põe no lugar dele. Kathleen era uma desmiolada, cara. Fala. Admite, tô passando pano mesmo. Eu passo pano. Não tô, cara. Olha só, ela vai tomar banho pelada. A sua é defensora, mas... Olha só, ela vai tomar banho pelada no rio que o pessoal da família dele vai passar. Essa atitude dele largar ela, eu acho que teria que ser um pouco mais justificada. Não que ele fosse pensar de maneira assim, que ele fosse ter uma conduta diferente, porque aquilo ali, gente, naquela época, ela pelada quase, na frente de 10 pessoas da sociedade, e ele tendo que tomar uma atitude para defender a honra dela, porque era assim que as coisas funcionavam, né? Mas, assim, eu sinto que não vou falar nada, senão, gente, eu vou contar o que eu tô planejando fazer nesse livro. A gente vai acabar dando spoiler desse livro. Leiam. Não, a gente tá tentando fazer ela não mexer muito no livro. Não vou mexer muito, eu prometo, assim, nunca faria um negócio desses. O que a gente... É o meu livro, que é um dos meus livros mais amados, apesar de ser também mais polêmico. Mas eu nunca faria um negócio assim de mexer muito, mas eu acho que existem atitudes ali que poderiam ser mais fundamentadas, não diferentes, tá? Mas fundamentadas. Então, se tiver uma mudança nesse sentido e não na diferença de atitude ou de condução da história, tá? É só isso. Não vou mais nada, senão eu vou contar tudo. A gente estava comentando aqui, antes de você entrar, justamente isso, que sempre perguntam da receita certa para um livro virar favorito. E a grande receita é o livro conseguir mexer com nossas emoções a ponto daí, ó, da Soraya tá defendendo loucamente. E eu acho muito importante essa sua preocupação de agora, um tempo depois, pará-la e falar assim, não, eu quero sim trazer algo diferente, algo um pouco mais nos tempos de agora. E isso é muito importante, mas ao mesmo tempo essa é a grande graça também da Promessa da Rosa, é o quanto a gente fica dividido entre sentimento de amor, de ódio, de perdão. Ficou com raiva dele, agora eu tô com raiva dela, agora eu tô com raiva dele. Eu tô com raiva de outros Gente, personagens. não tem como, a não ser que eu escrevesse outra história, né? O que não vai acontecer. Inclusive, só perguntando, é porque na verdade perguntaram
porque tem gente que comprou o e-book e aí, como vai ter atualização, a pessoa perguntou se o e-book atualiza. A mesma pessoa falando que só sabe sentir raiva do Belmont. Então. Gabriele, vai lá no direct falar comigo depois. Gabriele. Então, Gabriele, eu entendo. De verdade, gente, eu sei que ele é um personagem complicado, mas ao mesmo tempo. E aí eu vou falar um ponto que eu acho muito a favor, assim, de tudo que acontece. Sem tudo isso, a Caitlyn não seria a Caitlyn. A Caitlyn é a minha personagem mais forte. A Promessa da Rosa acaba que é mais a história da Caitlyn do que, né? Se a gente parar para pensar, é uma jornada da personagem. É, né? A jornada dela. Descobrindo o próprio poder dela, descobrindo a própria força dela. Então, assim, sem isso, ela não seria ela, né? E aí, como eu posso odiar um personagem que me trouxe a Caitlyn? Eu não consigo. Por mais que eu não concorde hoje com determinadas coisas ali, tá? Assim, internos dele, que eu olho e falo, ai, gente, meu Deus, me dói. Assim, sabe? Que loucura. Eu pensava assim há 10 anos atrás, eu coloquei isso no papel, coloquei. Coisinhas, assim, detalhes internos dele, do tipo, enfim, sei lá, ele chamar ela de cabra. Não! Para! De menos, sabe? Internos dele, que eu olho. Mas é o tal negócio, né? A escrita da época também, né? A gente também. Sim, eu A gente não quer nem ler. Como é que é? Vamos lá, eu sou autora, eu sei tudo isso. Na época era até pior, gente. Vocês já viram um filme que chama Duquesa? Aquilo ali é uma tristeza na Duquesa, né? Era isso, né, gente? A real era essa. Mas a gente está falando de um romance de época escrito nos dias de hoje. Então, é importante, sim, a gente trazer sem mudar contexto, sem mudar a força de personagem, sem mudar... mas trazer um olhar mais cuidadoso, vai. E um olhar mais atual. Não adianta, assim, não é... Gente, tem gente que acha que isso é podar a expressão criativa. Não é. Não é. Não é. Isso é a gente entender que a gente vive num mundo que está em constante mudança e evolução e que nós, eu me sinto como autora, de certa maneira até responsável por determinadas coisas que a gente propaga. Então, o que é legal, né? O que é legal as meninas lerem? O que é legal? O que é um romance legal? O que é um romance que inspira? Sem tirar a personalidade de ninguém, porque isso eu nunca faria, não com a minha Caitlyn, nem com o meu Arthur, por mais que eu saiba que ele causa reações aí de amor e ódio. Bem, Babi, eu ia te perguntar, né? Que eu conversei com você na Bienal, aí você já tinha me falado que vinha trazendo um negócio diferente da Promessa da Rosa. Você já falou. Falei. E uma outra coisa, você também falou pra gente, que eu te acho assim, uma pessoa tranquila, zen, né? Os contatos que a gente teve, e de você conseguir trazer esses personagens tão fortes, tão, né, diferenciados, tão impactantes. Aí você já me falou as autoras que você lia, né? Aqueles 200 romances que você leu, então te deu essa bagagem. Mediante essas coisas todas, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta minha, uma curiosidade, né? No Despertar do Lírio, né? A gente está contando a história lá da Lilia, irmã da Caitlyn, né? Tem uma danada lá, de uma tal de Anne Stone. Sim. Cara, ruindade de pessoa. Essa é. Da onde que tu arrumaste uma inspiração para escrever aquela mulher, mano? Ligações Perigosas. Lembra? Veio de Vocês viram Ligações? Sério? Viram Ligações? Sim. Ou o filme, né, também. Maravilhoso, aliás. Sim. É dali. Se você reler o Lírio e pensar ela é duquesa, condessa? Acho que ela é condessa, né? E pensar na condessa... Eu nem lembro. É, condessa. Condessa,
É dali que veio. Um arzinho de Ligações Perigosas. Menina, olha que eu já li, eu anoto assim, o pessoal que é muito ruim também, sabe? Não anoto só os bons, não. Tem a galera que é bem ruim. Cara, ela conseguiu ir lá pro topo, de repente. É, a Anne Stone é horrorosa. É maravilhosa de horrorosa, né? Sendo horrorosa. Mas é dali, gente. Mas que personagem, assim, não sei, Ligações Perigosas, pra mim, é dos livros, ele é um livro em cartas, né? Um livro complexo, assim, muito bom. Eu não li o livro, eu só vi o filme. Ele é todo escrito, é tudo carta, não tem diálogo, os diálogos acontecem nas cartas, né? E não é um livro fácil de ler, mas é maravilhoso, maravilhoso. Agora, o filme eu acho excepcional e acho a atuação da... Pior que tem a ver mesmo. Agora você eu não lembro o nome falando... da atriz maravilhosa que ela fez Cruella também, a Cruella. Não o novo, né? O mais antigo. Eu sei, tô com ela na enfim, cabeça. uma senhora maravilhosa, já foi indicada ao Oscar várias vezes e ela nunca ganha. Aí falam que a academia não gosta dela, porque ela já foi indicada 10 vezes e nunca ganha, sabe? E ela é absurda, né? Uma puta atriz. Mas aí eu acho que a Anne Stone é inspirada nessa personagem. Michelle Pfeiffer, Silvana Barbosa tá lá. É ela mesma. Então, Michelle Pfeiffer é a mocinha que o Visconde seduz. A Condessa é a... Gente, pelo amor de Deus, me fugiu totalmente o nome da atriz. Estão falando aqui, Mary Streep, Glenn Close. Glenn Close. Glenn Close. Ela mesma. Ela mesma. Pô, a mão que balança o Glenn berço. Nossa. É isso aí. É isso aí. Você tem uma ruindade, é essa ruindade aí. Você sabe que tem uma leitora minha que lê Senhorita Aurora, aí ela colocou depois o feedback e falou assim: eu estava em 75, 80% do livro. E estava tudo muito maravilhoso. Eu pensei, a fada má que mora na Babi não vai deixar isso acontecer assim. De maneira tão tranquila. Então algo vai acontecer ali. E acho que eu tenho um pouquinho fada má aqui nos meus personagens, sim. Né? Lê, entra agora você. Babi, aproveitando o tema, eu tenho uma curiosidade. É o seguinte, você escreve histórias encantadoras e, ao mesmo tempo, os personagens eles têm dores muito profundas que tocam com determinados temas da nossa sociedade. Sem dar spoiler, o último que eu li mesmo, Meia-Noite Evelyn, toda a dor do Harry. E a minha curiosidade... Silvana. É o meu favorito. E a minha curiosidade é a seguinte. Como fica o psicológico da Babi dando vida a esses personagens? Como é para você escrever sobre essas dores? No Meia-Noite Evelyn, eu descobri qual era o X da questão da história junto com a Evelyn, só que era no meio do livro. Isso foi mais pro fim, né? Depois, quando eu reeditei o livro, ele foi mais... A descoberta do X da questão foi mais pro fim. Mas era no meio. E eu descobri... sabe a cena do hotel? Sim. Que eles conversam? Era ali. E aí eu descobri ali, junto com a Evelyn. Sem brincadeira. Tava escrevendo e veio. E aí eu parei. Nossa! Eu falei, não! Sério? Assim, falei, não vou escrever, não quero. Não quero brincar assim. Parei, fechei o computador, levantei, cheguei pro meu marido e falei, não vou mais escrever. Porque, assim, pra mim, se um personagem me conta uma coisa, é por isso que o Belmont foi o Belmont. Porque se ele age de um jeito, eu não gosto muito de podar o personagem. Por mais que, ou a história, ou o viés da história, por mais que eu entenda, né, que a gente... conduz, claro que sou eu que decido, mas na hora que veio tão espontaneamente, que veio tão forte, um negócio tão forte desses, eu fechei o computador e eu falei, ou eu não escrevo mais e eu desisto dessa história, ou eu vou ter coragem e eu vou levar isso adiante, porque eu não vou mudar o que veio, porque eu não estaria sendo fiel a mim mesmo, a minha escrita, aos meus personagens. Eles ficam de mal de mim, gente. Não é brincadeira. Eu dou bronca neles, eles ficam de mal de mim.
Entendeu? Aí eles não querem mais contar a história. O Senhor e da Aurora aconteceu uma coisa parecida. A Nicole, eu tinha acabado de escrever uma cena e eu deitei, eu veio a Nicole na minha cabeça falando o que ia acontecer com ela. E eu levantei e comecei a chorar. Eu falei, não, para! Com o despertar do lírio, não conseguia dormir. Aí eu falei, gente, ou vocês param de falar, ou eu não escrevo mais. Nossa, que máximo! Parem! Louca, né? Esquizofrênica. Pode ter psiquiatra aqui? Tudo bem, gente. Podem marcar uma consulta. Louca, mas feliz. Não, não vai para o psiquiatra, não. Fica do jeito que tá bom. Deixa eles conversando com você. A gente quer ler depois. Mas, assim, óbvio que eu pensei assim, eu não vou estudar sobre o tema, né? Porque eu normalmente faço, quando tem um tema central, assim, eu estudo. Eu não vou conseguir estudar sobre o tema e eu vou escrever. E aí, eu, assim, como é um tema que eu nunca tive nem curiosidade de ler, porque eu acho denso mesmo, eu tentei, assim, escrever com a maior sensibilidade. Um tema muito difícil. Talvez dos mais difíceis que eu já abordei nos meus livros, né? Então, eu falei assim, eu vou escrever do jeito que eu consigo sobre esse tema. Não vou... E aí foi, né, o resultado foi esse. E no final do livro, quando eu terminei, aí eu fui pesquisar um pouco, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, não ia conseguir ficar entrando assim muito. Eu fui pesquisar mais fatos históricos, achei que não fosse encontrar nada da época meio relacionado a isso, me surpreendi, porque eu encontrei algumas matérias, algumas coisas, e até coloquei no final dos agradecimentos algumas coisas reais ali que eu encontrei, mas isso, a pesquisa foi feita no fim, né? Só no ponto final. Um personagem que eu mais tive dificuldade de escrever na vida, claro, me fez mal, sim, faz mal, claro, né? Não é mal assim no sentido de não é fácil. Escrever sobre esse tema não foi fácil, tanto que eu pensei em não escrever. Mas o que me fez mal mesmo, mal de meio que passar mal e de levar 10 anos para falar, eu vou reescrever ele, não vou, foi o Ramoso. Esse foi um que realmente eu nunca mexi nesse livro, eu achava que eu nunca fosse publicar, porque eu não queria reencontrar o Ramoso. Eu tinha medo dele real, assim. De verdade, eu tinha pesadelos com ele a primeira vez que eu escrevia. E Caramba! e aí eu falei, não quero. Se um dia, quem sabe, um dia me dê vontade. Mas aí, gente, eu mudei radicalmente algumas coisas da história. E eu encontrei dentro do reescrever um caminho que eu fosse conseguir sentar com esse personagem de novo. Que foi um perdão interno meu com ele, que eu precisei percorrer ali um caminho para conseguir chegar num ponto da história e falar, tá, eu te perdoo. E aí eu vou te dizer que foi a coisa mais gratificante da minha vida como autora, foi conseguir perdoar internamente esse personagem, porque foram os meus primeiros, né? E eu tinha uma relação muito de amor, medo e ódio com ele, principalmente. Então, conseguir perdoar ele foi maravilhoso. Esse foi o único que, se eu posso dizer, fez mal? Fez. Inclusive, o reencontro. Eu passava mal, aí eu falava para o meu marido, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou dar conta. E eu tenho problema no estômago, né? Aí gente, só tudo era o livro, sabe? Óbvio que não devia ser, mas tudo era. Aí eu tava com uma gastrite, eu não vou conseguir. Eu pego esse livro, me dá gastrite. Não devia ser, né? Era alimentação. Tomou uma garrafa de vinho no dia anterior, aí pega o livro da gastrite. Não, é o vinho mesmo. Mas, enfim, não, foi um processo, assim, a reescrita desse livro, mas no fim foi muito gratificante. Certo. Então, valeu muito a pena. Perguntaram o nome do livro aqui e é A Aurora da Alva. E ele é realmente um livro, assim, muito emocionante. A jornada da Zara, assim, de autoconhecimento, todos os conflitos, errar, acertar, e se descobrir. Muito, muito... E perdoar, né? Olha, gente, olha só. Eu tô vendo aqui que a live vai cair. Então,
Quando cair, aí eu vou voltar para a gente sortear. Eu não sei se a Babi vai querer voltar, que a gente sabe a situação dela hoje. Se voltar vai ser ótimo, porque eu não vou parar de perguntar a Babi enquanto essa live não cair, gente. Eu quero terminar as coisas, porque tá muito bom. Tá uma delícia o bate-papo. A única coisa é que o celular tá ficando sem bateria e eu não sei por que ele não tá carregando. Gente, vocês sabem, celular não carrega durante a live? Não, Tem meu algum tá problema? aqui. Eu acho que deve ser algum problema do cabo mesmo. Deve ser algum problema do cabo, porque o meu também tá carregando aqui. Mas não se preocupa, Babi. Não se preocupa Babi, que já mudei, é. vocês viram que eu mudei de lugar? Sim. Só em não, você estar com a gente hoje aqui. Nossa, mãe do céu. Tirando... Não, trazendo toda essa alegria que eu... Olha, você está numa alegria, você está tirando as nossas curiosidades, que dúvida ninguém tem, a gente tem curiosidade. Trazendo, Agora dividindo sim, um pouquinho. a gente aceita uma segunda live, hein? A gente aceita uma segunda live. Não gostei muito dessa, não deu muito certo. Você não foi o que eu esperava. Já fica aí marcada que vai ter de novo. Eu acho que uma aí no final de semana que vem a gente topa. Vamos deixar ela lançar lá o Promessa da Rosa novo. Vamos combinar uma próxima para contar uma novidade que eu tô louca para contar, mas eu não tô. Inclusive, Babi, eu tenho uma pergunta. Não posso. Mas aí, assim, a gente combina a próxima live. Quando eu puder contar a novidade, aí eu conto a novidade. Vou ficar te perguntando, hein? De 10 em 10 dias eu vou perguntar. Não esquece de mim. Não esquece de mim. Vai, Lelê, pergunta. Babi, eu tenho uma pergunta que se essa live cair, eu vou fazer essa pergunta e vou ficar abalada aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu andei pesquisando, sabendo por aí que você tem um projeto para Meia-Noite Eve. Eu queria te perguntar se você tem alguma novidade sobre, você pode falar alguma coisa, sapatinho. Depois tá cair, a aqui gente vai atrás. fechar o meu. Meia-Noite Evelyn, eu tenho uma história, eu tenho história de mais 2 livros já na minha cabeça. Prontinha. Então, um deles Olha aí, vocês já estão sabendo. Eu não posso falar, mas um deles, para quem leu, é fácil de deduzir. O outro não é spoiler, então eu posso falar, é do Blade. Pra quando? Final de abril? Aí não sei ainda. Mas vai rolar. Babi, eu tenho uma pergunta que antes da live cair e que perguntaram bastante aqui no chat. Tem... aí eu junto aí 2 em uma, né? Tem algum livro favorito ou casal e casal favorito? Livro favorito. Não, e eu vou aproveitar para perguntar então 3 em 1, que perguntaram bastante. Livro, casal e... Livro, casal e tem algum personagem que tu pegou ranço? Ranço? Gente, que ficou com raiva? Tem. Vamos lá. Livro favorito. Não, tem, já lembrei. Eu não acreditei. Fiquei com raiva até da autora. Falei, como que ela fez isso, gente? Que ódio! Estragou o livro, cara. Não é isso que dá. Você tá amando o livro, daqui a pouco a autora faz um negócio que não é possível. Estragou. Acabou. O livro 5 estrelas virou 3. Peguei ranço de uma personagem da Judith McNulty, que é de um livro, gente, que eu sou péssima de nome, tá? Vocês perceberam durante a live que eu não lembro o nome de autor nenhum, de atriz, de nada. Não lembro o livro do nome, mas é um livro que, para quem conhece a Judith McNulty, é um livro que ela é professora, ele é ator, ele vai preso injustamente. E aí, Zack, eu acho que é o nome dele, ela acho que é Julie, se não me engano. Mas o livro eu não lembro o nome. É isso, peguei o ranço dela, um ranço horrível do que ela faz no momento da história. Nunca perdoei ela. Por mais que... Né? Silvana Barbosa está assistindo, deve saber. Se ela lembrar, ela vai falar aí, porque ela acompanha ela também. E aí, se ela souber, fala o nome do livro aí, porque eu não lembro. Mas é um livro que a capa é meio azul, assim, com neve. Bom, aí depois
o Hanso é um personagem favorito, né? Um personagem favorito. Gente, eu vou citar um dos meus primeiros crushes literários, que é o Simon, da Lisa Kleypas, de... Olha, eu sem lembrar o nome. Ai, peraí, que eu tô com ele aqui. Amo! Eu não... É o do Esse verão. aqui, ó. É o do verão. Isso! Ai, é meu preferido. Então, O meu é o é o meu Marcos. preferido da Lisa também. Porque, eu não sei, é muito louco, né? Porque eu acho que talvez, quando a gente gosta muito de uma autora, aí o primeiro livro que você lê dela e ama muito, parece que aquele vai ser teu preferido pro resto da vida. Não importa quantos outros eu Segredos de uma Noite E de aí Verão eu é tão amo perfeito. Simon. É um dos meus maiores crushes literários. Até hoje, já tem Eu também. alguns anos que eu li esse livro. Eu li na edição, esse foi um dos que eu li em edição de Portugal, que não tinha sido publicado aqui ainda. Era uma capa, assim, com uma mulher com umas pérolas no pescoço, bem diferente dessa. Mas aí, esse é o crush. E o casal favorito... Aí me veio eu vou falar o primeiro que me veio na cabeça, porque eu acho muito difícil escolher um só, mas o primeiro que me veio na cabeça é um da Mary Balogh, né? Isso. Que o Duque. E a Christine? Amo. Eu amo esse casal. Foi um dos primeiros romances de época que eu li também. E é muito louco porque eu comecei a ler por ele. Eu não sabia que era uma série. Não era publicado no Brasil também. E eu li ele e eu amei. Eu fui descobrir que era uma série uns 3 anos depois só. Que eu falei, gente, olha, tem Ó, tem alguém E aí o dizendo último que da começou a série. ler. Por que você indicou, Babi? Ó, É Lady... o Wulfric e a Christine. Amo os dois. O Wulfric e a Christine, eles mesmos. Então, esse é um dos meus casais favoritos da vida, assim. E dos seus livros, tem algum? Ai, aí é mais difícil. Muito difícil, gente. É sempre o que eu estou escrevendo. O que eu estou escrevendo é só fácil. Eu sou... que diz que coração de leitor sempre cabe mais um, né? Porque você tem um coração grande, aí você se apaixona por um, apaixona por outro. Para mim, como autora, é mais ainda, sabe? Eu começo a escrever, aí eu falo, não, esse é o mocinho que eu mais estou apaixonada. O casal seu que eu Esse mais é o gosto é da casal. Evelyn Harry. Eu gosto muito deles. Eu não sei, é muito difícil escolher um só, não consigo. É que nem pedir, é que nem pedir pra mãe, que filho você ama mais. Sim. Eu amo de jeitos diferentes, sabe? Cada um por um motivo, assim, mas não tem um favorito. O favorito é o da vez. Se eu tô escrevendo, eu fico facinho escrevendo. Esse é o Babi. melhor, gente. Eu fico assim, juro, eu falo pro meu marido, esse é o melhor casal que eu tô escrevendo na vida, todo livro. Ele já até ri, falar, o outro Já caiu. Particularmente, eu sou apaixonada pelo Daniel e pela Nicole. Tem meu coração. Eu não vou falar nada que eu sou suspeita, né? Vou falar sou apaixonada também, é meio óbvio. Babi, vamos lá. Ela vai cair, né? Então, a gente volta para fazer sorteio. Como é que você quer fazer, Lê? Que a Lê é que é a dona dos sorteios. Vai cair? Você tá recebendo a aviso aí que vai cair? Já tá. Toda hora aparece aqui, ó, que vai cair. Então é melhor abrir uma nova para fazer o sorteio. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para Babi, senão o pessoal aqui do chat vai ficar chateado com a gente. Estão perguntando, Babi, se você tem previsão para fazer algum livro do Arthur. As 4 carinhas diferentes. Vocês não perguntaram. Eu também quero saber. Você sabe que o Arthur Steve é muito louco, né? Porque ele aparece pouco no Não Me Esqueças, relativamente pouco, porque a maior parte do Não Me Esqueças é no castelo do Garrett, né? E assim, eu acho que ele é meu personagem mais chipado da história de todos os meus livros, assim.
E eu vou dizer que a gente vai ter novidades dele em breve, mas eu não posso falar mais nada. Outra coisa, Babi, essa eu não posso deixar. Tem uma porção que eu deixei para depois, mas a gente vai acertar isso depois em outra. Qual vai ser o próximo lançamento agora que você vai trazer para gente? Você pode falar, já tem ele aí para a gente já saber, se preparar para anotar. Assim, eu posso falar que é um romance de época, da Inglaterra, e que vocês vão matar saudades de alguns personagens, mas eu não posso falar mais nada, eu já dei spoiler de... Fica a dica, gente. Fica aí o mistério. Porque eu abri a caixinha lá, aí assim, de umas 40 perguntas, acho que 30 era, qual é o próximo? Qual é o próximo? Pergunta pra ela, fala pra ela, meu Deus do céu. Nem sei o que pode falar, gente. Só se tiver na bola ali pra sair. Então, não dá ainda, mas eu prometo que em breve eu vou, assim que eu puder, eu sou muito ansiosa, gente. Eu queria falar tudo aqui. Eu falei mais do que devia. Eu sou ansiosa, entendeu? Aí eu queria já agora contar tudo, até tudo. Mas eu não posso ainda. Mas assim que eu puder, aí eu venho. Vamos fazer uma live pra gente contar algumas novidades aí. Mas vamos ter novidades muito boas esse ano. Pronto. Gostamos disso. E vamos matar as saudades de romance, de alguns personagens e eu tô matando, pelo menos. Você. Só a gente conversar um pouquinho. Já vem esses personagens todos na cabeça da gente. Já dá vontade de terminar a ler. Qual é que eu vou ler de novo? Não, detalhe, né? A gente vem pra live e a gente pega tudo pra ler, né? De novo, né? Pra ficar bem fresquinho, né? Aí, vou ler só as notas. Vou ler nada. Deixa eu ler só o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, o quarto. Você vê 70% do livro relido de novo. Porque é uma delícia, eu encanto seus livros, suas histórias. Gente, uma delícia esse bate-papo. Vou dizer que eu entrei aqui tensa, ainda, né, já tinha um tempinho que tudo tinha acontecido, mas eu ainda estava num processo ainda bem forte, emocional, foi bem complexo. Minha filha estava no carro, né, eu falei, e a minha sobrinha... eu nunca tinha passado por isso, apesar de morar, né, a vida inteira aqui, de ouvir, conhecer muita gente que já tinha passado, eu nunca tinha passado por isso. E eu entrei aqui muito tensa ainda e eu tô saindo daqui muito feliz, muito preenchida de amor. Então, muito obrigada a todos. Poxa, Babi, olha, a gente você não sabe. Que se sente assim honrada de você, mesmo tendo passado por essa situação super difícil, como você falou, não dá para normalizar, embora seja algo que acontece no nosso país, muito não deveria. Com sua filha no carro, com sua família, a gente fica muito bem que você, muito feliz que você tá bem, que vocês estão bem, que é essencial. E a gente só tem a agradecer de mesmo assim você ter vindo aqui conversar com a gente, com essa simpatia. A gente estava já, assim, em êxtase que você tinha topado. Você é uma escritora que a gente admira muito, que a gente gosta muito. Que eu acho que além dos personagens tocarem nosso coração, eles fazem a gente refletir, tiram a gente um pouco da zona de conforto. A gente crescer e discutir sobre temas tão importantes. Alguns que, assim... Nossa, quando eu li Senhorita Aurora, eu nunca tinha lido ainda um livro que tratasse sobre o tema que você escolheu tratar. Então, assim, é muito importante. Então a gente fica honrada de você, mesmo assim, mesmo com toda essa diversidade, mesmo com o psicológico abalado, ter topado e ter dado seu 100% na live. Eu acho que a gente só tem a agradecer, mesmo. Eu que agradeço, gente. É o que eu falei. Saio daqui preenchida de amor, assim. Ai, Babi, todo olha... a sentar e mandar ver nas novidades. Isso que você acabou de falar... faz valer a pena tudo que a gente pensa, luta, sabe? Poder saber que a gente pôde, em algum momento de vocês ali, marcar uma presença, já é tudo pra gente. Fora tudo que você falou, fora tudo, aquele sentimento gostoso de saber que podia estar
podendo dividir um pouco, né, da nossa força, que você tanto dá. E toda vez que a gente pega um livro de um autor, não só seu, né, de outro, o livro sempre traz uma mensagem. Às vezes a gente está lendo por distrair, tá ótimo, se distraiu. Está lendo para fugir de uma situação, aí vem a outra força. Então, hoje a gente está podendo mesmo. te dar essa força aí que a gente está tentando passar para você. Foi maravilhoso, gente. Só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Ter aceitado fazer isso para mim foi... Aqui, ó, o exemplar novinho do Despertar do Lírio que a gente vai sortear, que vocês vão sortear. Babi, a única dor das ADMs é que a gente não pode participar desse sorteio. A gente né? não- Fica aqui vendo os livros e falando pra família, vai lá, participa da live que a gente quer ganhar também. Falei para todo mundo. Ai, gente, a vontade que deu de sair do projeto como administradora e entrar como normal ali foi grande. Eu tenho um livro que eu fico assim, que eu tenho vontade, assim, toda vez que eu falo que um leitor chega para mim e fala, achei baratinho, eu falo, gente, onde? Eu tenho um só, é A Promessa da Rosa. O Despertar, eu tenho um só também. Eu já morri de procurar esse livro e não consigo encontrar. Gente, mas o Despertar ainda é um pouco mais fácil que A Promessa, porque eu comprei, na hora que eu consegui comprar, eu falei, bom, vamos sortear, porque eu tenho um só também. Mas A Promessa, gente, é os olhos da Eu cara. ainda vou ter esse livro. Você vai ver, eu ainda vou achar esse livro. Eu também. Nem eu tenho coragem, assim, para ter um arcebispo, porque eu tenho um, né? Nem eu tenho coragem de gastar, desembolsar, eles cobram, vendendo a R$200. Falei, que isso? Que abuso! Um livro de R$200, estão doidos. Não, e não foi Né? só uma Tem pessoa gente que eu que vi, acha não. Eu barato. procurei para comprar. Não Então, foi só sei um que tem vendendo gente por 200, não. E aí eu sei que tem gente que acha barato. E aí quando me falam, ai, comprei por R$20, eu falo, onde que eu quero? Ai, Babi. Ó, eu queria também te pedir... 2, 3. Babi, eu quero que você dê uma força também pro teu marido aí. Fala, ó, as meninas também estenderam o carinho todo e apoio aí para vocês. Que sua vida continue sendo iluminada. Que Papai do Céu continue protegendo você e sua família como protegeu hoje. Obrigada. O resto da sua vida, né? Que a gente precisa. Sim. E que a gente tenha essa força, assim, para segurar sempre. É isso mesmo. E não fica assim, você já tá toda vermelhinha, eu tô com pena. Não, mas eu tô chorando de emoção. Por tudo, viu? Pelo carinho de vocês, pela disposição em estar aqui, pelo amor de vocês pelos livros, pelo amor de vocês pelas histórias. É isso que é o maior combustível, assim, pra gente que ama contar histórias, é ter leitores tão maravilhosos como vocês. Eu sou muito grata. Obrigada mesmo. Agora obrigada, eu vou te deixar. Vou encerrar, gente, porque tá caindo. Eu que puxei a live, tô aqui toda hora falando. E eu não consigo. Aí você relaxa. Vou tomar um vinho. Boa pedida. Isso mesmo, bola pra frente. Que Papai do Céu fez a parte dele, protegeu você e sua família. Obrigada, é isso aí, com certeza. Beijão, gente. Obrigada. Obrigada, Babi. Muita luz para todos. Obrigada, Babi. Meninas que estão aí, ó, aqui para conseguir sortear. Primeira pessoa, GiselleCristina.as. É a primeira. Anotou aí, Sol? Que a Thali tá conferindo se ela cumpriu as regras? Gisele Cristina.as. .as. Pronto. Só um segundo, gente, que eu tô tendo que entrar aqui para olhar as regras. Só um segundo. A Gisele tá na live. A Gisele já manifestou. Vai ver só se ela tá... Ah, não, a Thali não pode, mas peraí que eu já olho no outro celular. Se ela tá seguindo a Babi. Isso, eu vou ver agora aqui.
Não tenho como ver, porque Thalita senão eu de saio da Santos. live. Thalita de Santos tá na live? A que foi sorteada é Gisele? Gisele Cristina.as. Ela Gisele. falou assim. Cadê você? Fala de novo, Gisele. Você Não, apareceu Gisele aqui. tá na live, ela já falou. Ela já falou. A Thalita SD Santos tá na live? Alguém viu a Thalita por aí? Thalita, se manifeste. Deixa. Thalita, é a hora. Thalita, é Ó, agora. a Gisele tá aqui, já falou. Ê, Gisele! Ê, Gisele! Parabéns, Gisele. Aí, parabéns, Gigi! Acho que a Thalita não tá, que a gente não tá com A Thalita não apareceu ainda. Fran, Mil Romances. Então, não, Ó, meus amores. vamos então sortear de novo o segundo lugar, já que a Thalita não apareceu. Certo. Olha, olha, Cringe olha, gente. literário, olha aí, cringe. Quem? Cringe literário. Cringe literário? Eu vi Eu vi ela por aqui. Eu não sei se ela ainda tá. Tomara! Peraí. Esse veio que você ganhou. Eu vi você por aqui. Nossa! Tomara que ela esteja aí. Ela é demais. Cringe. Ai, não Cadê acredito. você? Ela estava que eu vi. Não sei se ela continua. Tá. alguém, deixa eu Cringe, olhar aqui, se alguém consegue olhar. Tá. Calma, vamos ver se ela aparece. Vamos então sortear o segundo lugar, sou de novo. A cringe não apareceu. Pera aí. É porque às vezes pode ter ido no banheiro nessa hora. Vou lá. De novo. Então vamos de novo, hein? Ó a galera que tá aí na torcida, hein? @Minzagno. Qual? Mizagno tá na live. Quem? @Mizagno. Está aí? Me Insagne. Minsagne, eu acho que é assim que fala, talvez. Acho que é assim que fala. Apareçam, gente. Dori uma. Dou-lhe duas. Gente, 100 pessoas nessa live e o pessoal desistiu de ficar para pegar esses livros. Olha, eu vou fingir que eu sou uma delas. Eu vou pegar para mim. Vou sortear de novo. Vamos lá. Vai ganhar, não me esqueça. 1000 romances. 1000 romances. 1000 romances. Essa tá! 1000 romances! Espero que seja eu, hein? Ela acabou de botar aí. Espero que seja eu. Tá ali. Consegue olhar lá se tá seguindo a Babi? Oi? Olhar se ela tá seguindo a Babi? Quando eu sorteio o terceiro Conferir lugar. agora. Gente, eu vou conferir agora se a Gisele está seguindo e se a 1000 romances também. A 1000 romances estava aqui nesse segundo. Pera aí que eu vou pro A terceiro 1000 romances lugar. acabou de falar. 1000 romances acabou de falar. Aparece 1000 romances. Aparece, mulher. Tu acabou de falar. Espero que seja eu. Nunca vi um negócio dessa, gente. Eu acabei de falar e ela... Confere aí, Thalita. Vou Aí, precisar 1000 sair romances aqui. tá aqui, ó. Falou. Achei Tá, ela aqui falou. no chat. Vou Certo. sortear o Eu terceiro vou sair lugar. da live para conferir as regras, galera. Vou Só sortear o já que terceiro eu... lugar, Thali, logo. E aí você confere 2, 3 de uma vez, talvez. Tá. Vamos lá. 1000 romances, pé quente, hein? Underline EV, underline NS, underline. Tá na live? Underline é V, underline, NS, underline. underline.
Tá na live? Tomara que eu saia no terceiro lugar. Tomara, Thaís, tomara. Ai, meu romance, eu tô aqui, eu já te vi, A gente mulher. já Eu sei que você tá aí. Agora o terceiro lugar, underline EP, underline NS. Tá na live? A Carla tá dizendo que queria, tá vendo? Eu também queria, Carla. Vou sortear de novo, então, o terceiro lugar. Já que não Sorteia, apareceu. porque não Ai, tá meu Deus, aparecendo. esse livro eu não tenho. Esse livro eu não tenho. A Eu pessoa queria que esse levar livro. esse aí, Eu queria esse livro. Esse livro não vende mais, gente. Eu queria esse Marli. livro. Marli, underline MPP. Marli, underline PP, tá na live? O Despertar do Lírio. Nossa, que livro. Meu Deus. Marli, É um sonho esse você está livro. aí, Marli? É, Fran. Tomara que saia pra você, Fran. Marli, você tá aí? Ah, Marli apareceu. Marli apareceu. Então confere lá. Tô aqui. Detalhe. Marli apareceu. Vou conferir agora. Peraí, que a Thali só vai conferir essa regra. Vou precisar sair aqui e eu falo para as meninas. Gente, olha, um brigadão por vocês estarem aí. Darem essa força pra gente. Curtirem com a gente como foi esse bate-papo delicioso com a Babi. Apesar de tudo que ela sofreu hoje, poder dividir, né? Olha, eu amei. Só tenho a agradecer cada vez mais a todos vocês. Esse carinho, essa admiração, nossa, sem tamanho. Parabéns às meninas que ganharam os livros. Espero que curtam muito. E até o final da semana a gente vai ter a divulgação de novas surpresas. A gente vai trazer o vídeo da Karina Hyde, que está espetacular. Ela está falando um pouquinho de cada coisa pra gente. Olha, tem até novidades. As nossas lives sempre tem novidades, então tem aí. E vamos aí poder falar um pouquinho da novidade da Sarah McLean, que vai vir para frente, tá? Até domingo, mais ou menos, eu boto aí para vocês saberem como é que vai andar daqui para frente a história dessas lives. Gente, um amor, um carinho, uma admiração e um respeito enorme por vocês estarem aqui com a gente hoje. É só isso que eu tenho para falar. Agradecer a todos. E, mais uma vez, parabéns a todo mundo que ganhou os livros e que pôde com a gente dividir esse momento tão especial e tão único. Tá bom? Um beijo grande a todo mundo. Ai, que bom que conheceu o perfil da gente. Ai, que bom que tá gostando. Ai, Leide, livros e romances. Obrigada. Obrigada, Fran. Eu sei que você ama a Fran Sarah McLean. Ela tá com a gente, já tá confirmada. Já tá certinho. Domingo até domingo eu falo certinho como é que vai ser. Beijo.